De qualquer forma, vamos lá, surgiu um comentário de que o Sérgio Moro poderia desistir da sua candidatura para presidente. Como você vê essa possibilidade? Então, duas questões principais. Né? A primeira questão é a questão ali da possibilidade disso acontecer. Tá? É da minha experiência de que as pessoas não tomam qualquer atitude sem incentivo, tá? Mesmo quando o incentivo é puro e simples ego, ainda assim não deixa de ser um incentivo, tá? Um estímulo naquela direção. Nesse momento, o Moro sendo o terceiro mais bem quisto, de acordo com tudo quanto é evidência estatística que a gente tem para mostrar, tá? A gente não tem como saber efetivamente qual seria o resultado de uma eleição agora, mas a gente tem aí algumas pesquisas, tá? Que servem ali como indicativo estatístico. Com base nisso, ele é o terceiro. Eu duvido muito que nessa situação ele tivesse qualquer tipo de motivo para desistir da eleição. Tá? Se tem alguma coisa secreta, escondida e blá, 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 que a gente não sabe, não tem como saber, aí chutar que sim ou chutar que não, dá no mesmo, certo? Acaba sendo chute. Mas nesse momento eu vejo zero de motivo para ele desistir de uma candidatura e concorrer, por exemplo, a Senado, tá? Isso dito, qual é a parte que eu vejo como mais interessante? Primeiro, evito dar atenção a burburinho, blá, 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 porque isso aí é muito... Grande parte desses burburinhos e fofocas é baseado na vontade de alterar ou de mexer um pouquinho nas coisas. Tá? Então eu evito dar ouvido para esse tipo de coisa. Mas se fosse o caso dele desistir da candidatura, eu não vejo naquele cenário como problemático. Por quê? Se a gente tem alguma coisa, por exemplo, acontecendo, ou alguma desistência por parte do Bolsonaro ou do Lula, você não tem ninguém que vá substituir com a mesma força aquela linha de pensamento. Tá? Não adianta botar o Haddad, a gente viu o que acontece, não adianta botar, sei lá, a Bia Kicis no lugar do Bolsonaro, que não vai ter o mesmo efeito, tá? Que a gente teria. No caso da terceira via, e essa eu acho que é uma vantagem da terceira via, independente, não sendo, obviamente, um absurdo fora da casinha, independente de quem assumir aquela bandeira de terceira via, contanto que a gente tenha uma união em torno de um candidato só, sendo Dória, sendo Eduardo Leite, que não é agora uma opção, mas só para dar o nível de quão variado poderia ser, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco eu acho muito, muito distante, mas assim, Rodrigo Pacheco, Moro, ou qualquer um desses que de fato faça sentido ali, Ciro Gomes acho que é outra coisa, não acho que é a terceira via, eu acho que é uma vibe mais disputa pelo lado da esquerda, tá? Qualquer um daqueles que tenha uma capacidade de concentração de apoio político dos partidos que estão indo nessa direção de terceira via e a desistência, por conseguinte, de outras pessoas que concorreriam por aquele mesmo tipo de voto, qualquer um desses, seja ele Moro, Dória, Simone Tebet, não seria um problema, porque grande parte do voto que está vinculado à terceira via não está vinculado à terceira via propriamente por uma questão ideológica pontual e específica. Está vinculado à terceira via muito pela questão de eu não quero nenhum dos dois, das outras duas opções. Tá? Então, grande parte da força que vem do voto para a terceira via não é pessoalizada. Então, se é o Dória, se é o Moro, se é a Simone Tebet, as pessoas vão ter preferências entre eles, mas o pessoal que quer uma terceira via não está propriamente na terceira via porque tem algum tipo de vínculo pessoal com o candidato, que é o caso do Lula e é o caso do Bolsonaro. A galera que quer a terceira via, em geral, uma parte considerável daquele eleitorado quer a terceira via para não ter que escolher entre as outras duas opções. Tá? Então, isso daí eu acho que dá uma capacidade de mutabilidade, dinamismo para a terceira via que é bem positiva. Ergo, não seria propriamente um problema se o Moro desistisse da candidatura. O que a gente veria provavelmente é uma migração daqueles votos para uma outra possibilidade que de fato viesse a se consolidar ali como a mais possível. Eu acho que grande... Mas, Cassiano, antes foi decidido o negócio ali entre Dória e Eduardo Leite e você não viu esse movimento na direção do Dória. Eu acho que não se viu naquele momento um movimento na direção do Dória, porque a primeira pesquisa que saiu do Moro já saiu aparecendo o Moro muito acima. E aí você tem tendência de migrar aquele voto útil para quem de fato tem alguma chance. Quando o Moro, nas primeiras pesquisas, começa a aparecer com mais chance do que o Dória, aquele voto útil não vai para o Dória para inflar o 1, 2, 3% e vai simplesmente na direção ali do Moro. E a gente vê as próximas justamente começando a ter algum aumento e agora alguma queda, estabilidade, e aí a gente vai ver justamente como isso se desenvolve para frente. Eu acho que essa parte de não ter uma personificação da terceira via ajuda bastante no dinamismo até o momento mais próximo da eleição, supondo que a gente tenha uma convergência
de todo mundo pelo mesmo projeto, de eventualmente quem tiver mais bem posicionado no que tange as pesquisas consiga angariar o apoio do restante, que venha justamente desistindo paulatinamente. Nesse momento, não vejo o Sérgio Moro como um dos desistentes, dado que ele até agora, de acordo com as pesquisas, que é a forma que a gente tem de medir estatisticamente com algum nível de verossimilhança qual seria o resultado da eleição, neste momento ele é o terceiro colocado, não vejo motivação para ele desistir. Tá? Adriano Moro já desmentiu no Twitter, ele coloca entre aspas o desmentiu para a galera que está no podcast, confirmando que é pré-candidato à presidência. Então, Adriano, acho ótimo o ponto de vista que você colocou, e de fato, a gente viu isso bem mais cedo já, né? Que ele já foi ao Twitter falar que não e tal, não sei o quê. Mas mesmo do lado dele, a conversinha, e do lado do mercado, a conversinha, o que eu acho que o mercado, mídia e por aí vai, eu acho que valeu a pena aqui da pergunta ali do Darlan, da lenda do canal, sem querer proteger a lenda, ele é a lenda, mas sem querer proteger ele, sem querer puxar a sardinha pro lado dele, mas acho que abriu um espaço ali para a gente poder discutir justamente a falta de personificação e de pessoalidade que tem na terceira via, que eu acho que é justamente o fator dinâmico que pode trazer um andamento bem positivo ali. De qualquer forma, agradeço a informação. Marcelão, não funcionando a cartada do auxílio emergencial para o atual executivo, teremos mais tensão? Já estaria no preço? Embora novo na Bolsa, me parece que esse 2022 tende a andar de lado. Eu não sei, eu não gosto de ter impressão, nem de ter presságio, nem de nada disso, mas eu estou com um olhar consideravelmente positivo para o ano de 2022. Acho que as coisas estão se engatilhando numa direção que eu vejo como possivelmente bem positiva. Tá? Se, no caso do auxílio emergencial, não é nem o auxílio emergencial, na verdade, né? É o Auxílio Brasil agora, porque o emergencial era com relação à pandemia, o Brasil é o que deveria substituir o Bolsa Família. Né? Se aquilo ali não funcionar para ganho de popularidade, o que eu acho que está cada vez mais difícil, especialmente levando em consideração o que foi feito agora com relação à enchente na Bahia e andar de jet ski e falar que não vai vacinar a filha, e por aí vai, daí para baixo, acho que aquilo ali que acaba levando cada vez mais aquele momento de, olha, fica complicado crescer assim na pesquisa sem ter um delta de, novamente, parcimônia. Então, assim, não acho que é uma questão de estar no preço ou não. Volto a reforçar, no curto prazo, o que vai depender de se a bolsa vai ficar menos ou mais afetada por aquilo? A impressão que as pessoas têm daquilo, a impressão que eu tenho, que pouco interessa para o curto prazo da bolsa, porque a impressão que eu tenho, se eu tiver certo, é o que se realiza no médio e longo prazo, é que quanto mais a gente tiver questões negativas para o atual incumbente da presidência, o executivo, o Bolsonaro, mais abre esse espaço para uma terceira via. E aí, assim, eu não vejo, por exemplo, um segundo turno de Lula contra um atuante da terceira via, eu não vejo o pessoal do Bolsonaro votando no Lula. Então, isso aumenta ainda mais a possibilidade de uma força maior, de uma terceira via no segundo turno, inclusive. Então, assim, se isso daí, de fato, se isso daí não trouxer a popularidade do presidente para níveis maiores, se isso daí não trouxer, se for afetado negativamente pelas coisas que aconteceram recentemente, ele ser internado agora recentemente, a questão da Bahia e por aí vai, se isso daí de fato afetar negativamente ainda mais a popularidade dele, eu acho que quanto mais isso acontece, mais o pessoal tende a dar espaço e a possibilidade para uma terceira via. E aí, como eu falei antes, eu acho uma terceira via interessante. Eu acho que uma terceira via no segundo turno tem um ganho ali de um percentual. Tem um percentual muito grande ali de centro, de gente no Brasil que quer uma parcimônia, que não quer. E aí, novamente, extremos como as partes, mais para o lado e mais para o outro, que a gente tem como viáveis, tem um pessoal considerável ali mais para o meio, que não gostaria de ver nenhum dos dois eleito, mas que, dado a possibilidade de Lula ou Bolsonaro, tem uma divisão entre os dois aí do que eles acham melhor. Dado a possibilidade entre Lula e uma terceira via, eu acho que aquele povo vai todo para uma terceira via. E aí eu acho que existe uma possibilidade considerável de ter um segundo turno muito positivo, se for para um segundo turno uma terceira via. E aí, justamente, essa questão ali de auxílio emergencial, se não funcionar, se a questão do negativo com relação à Bahia e etc e tal, continuar erudindo,
Não, corroendo, vamos a corroendo, vai, dado que eu esqueci a palavra. Corroendo os números do executivo atual, do Bolsonaro. Aquilo dali, eu acho que cada vez mais abre um espaço para a terceira via. Abrindo um espaço para a terceira via, eu não sei como é que o mercado vai entender no curto prazo, mas eu vejo como muito positivo médio e longo, tá? Então, assim, eu não sei, esse tipo de coisa não está me preocupando nesse momento. Tá?